O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Bolsonaro inaugura a termoelétrica em Sergipe mais uma vez. Sem máscara, provoca aglomerações. O presidente nega interesses eleitorais após intensificar a agenda pela região Nordeste. E o clima segue tenso no Ministério da Economia com mais um desligamento, desta vez do subsecretário de Política Macroeconômica Vladimir Telles. Justiça retira do ar postagens de Sara Giromini com dados da menina de 10 anos que engravidou após ser violentada pelo tio. Hospital das Clínicas de São Paulo reserva ambulatório para estudar possíveis casos de reinfecção por Covid-19. Tornados e chuvas intensas provocam estragos em mais de 30 cidades de Santa Catarina. A previsão agora é neve. China dá mais um passo na corrida mundial contra o novo coronavírus e aprova a primeira patente de vacina da chinesa CanSino. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos a presença da Rosana Richman, infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana, e do filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutora Rosana. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Pondé. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro disse que sobra pouco dinheiro do orçamento e que a briga entre os ministros é grande. Ele fez a declaração durante a agenda hoje em Sergipe. Bolsonaro foi recebido por um grande número de apoiadores no aeroporto. Esta foi a primeira visita do presidente ao Sergipe desde a eleição. Sem máscara, o que é proibido por lei estadual, ele cumprimentou e pegou na mão das pessoas aglomeradas e só depois seguiu para o compromisso oficial. A usina termoelétrica Porto de Sergipe é a maior do gênero na América Latina e capaz de suprir o abastecimento de 15% da região Nordeste. O presidente aproveita o momento favorável em popularidade e intensifica as visitas, onde teve os piores resultados nas urnas em 2018 e suas vésperas das eleições municipais. Mas Bolsonaro nega estar em agenda de campanha e disse que 2022 não o preocupa. Em discurso, ele se referiu à recente queda de braço em torno do orçamento. Nós sabemos que o nosso orçamento, em grande parte, prezados deputados federais, ele é carimbado, ele é completamente comprometido com despesas obrigatórias, sobra muito pouco, e a briga é muito grande para que cada ministro consiga puxar um pouco mais desse orçamento para si para fazer alguma coisa. O aumento extraordinário de gastos e a não priorização da agenda liberal, que inclui as reformas tributária e administrativa, vem preocupando integrantes da equipe econômica. Na semana passada, os secretários de desestatização e desburocratização se demitiram. Hoje foi a vez do subsecretário de Política Macroeconômica, Vladimir Telles, que se desligou do cargo alegando motivos pessoais. O clima no Ministério da Economia esquentou depois do ministro Paulo Guedes afirmar que o desrespeito ao teto de gastos poderia levar ao impeachment. Ao voltar de Sergipe, Bolsonaro recebeu o ministro no Palácio do Planalto. Entre as pautas da reunião, uma prorrogação do auxílio emergencial, um dos fatores que turbinaram a aprovação do governo nos últimos dias. Pondé, esse período de alta popularidade do Bolsonaro pode definir a política econômica daqui para frente? Eu acho que é um risco. É um risco porque você tem um cenário de pandemia, cenário de crise econômica, e o Bolsonaro está seguindo um pouco a rota do Lula, né? Distribuindo dinheiro, e a gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do homem, né? O Nordeste, que é uma região que eu conheço bem, né? Sou pernambucano, morei lá, morei na Bahia. O Nordeste tem uma vocação governista, porque como é historicamente bastante complicado em termos de produção capitalista, como se fala, né? Que é típico mais do Sul, principalmente São Paulo, o Nordeste, não é que o Nordeste era petista, o Nordeste tem uma tendência a votar em quem distribui dinheiro de alguma forma. Antigamente se falava política de coronéis. Então teve o coronel Lula, agora está aparecendo o coronel Bolsonaro. Então essa briga aí, depois da história do teto, do Paulo Guedes, é porque o Bolsonaro nunca teve. Aliás, o Bolsonaro era uma figura do centrão, sem nenhuma relevância política, né? Acabou navegando numa série de coisas e os liberais embarcaram no Bolsonaro, inclusive para derrubar o PT. Mas ele nunca teve um histórico preocupado com
teto de gasto, com redução. Então, acho que ele pode sim, é um risco nesse momento, você ter uma guinada na direção de uma distribuição de dinheiro para turbinar ele para 22. Agora, com essa debandada que a gente está acompanhando aí no Ministério da Economia, com várias divergências entre Guedes e Bolsonaro, você acha qual a sua aposta? Guedes fica ou sai? Ele vai aguentar a pressão? Olha, acho que não dá para fazer uma previsão assim, tá? Nem porque ainda está cedo para pensar em 22. Agora, nesse momento, ele está sendo desidratado, está perdendo equipe. E eu acho difícil dizer que ele vai sair logo, porque isso pode complicar a vida do Bolsonaro junto do mercado. Sim. E o Bolsonaro ainda tem que tomar cuidado com o mercado, com os grandes investidores. Então, não acho que ele vá. Mas o Guedes, sim, pode vir rodar. Se ficar claro que quanto mais dinheiro, mais gasto, Bolsonaro deslancha, ele pode rodar. O Bolsonaro não tem compromisso com pauta liberal. Mais uma pauta que se repete, né, doutora Rosana? A gente viu ali o Bolsonaro sem máscara, mais uma vez, desrespeitando a lei e provocando aglomeração. Tá certo que ele já foi contaminado pelo coronavírus, né? Mas ele é a autoridade máxima do país. Independente de se ele ter ou não o risco de transmissão neste momento, pelo fato de ele até acabado de ter, qualquer exemplo que você dê é a mesma coisa. Imagina eu no hospital andar sem máscara e falar para todo mundo, olha, preciso usar máscara, é uma das medidas mais importantes, vamos manter o distanciamento de 1 metro. Você vê as cenas tudo aglomerado. Então, ele provoca situações de risco para a população. Mesmo que ele pense que ele não tem risco, ele tem que ter responsabilidade social com a população. Sim. E não deixar a população em risco que não sabe o que está fazendo direito. As incertezas quanto à sustentabilidade das contas públicas fizeram o dólar comercial ultrapassar a marca dos R$ 5,50 nesta segunda-feira. No fechamento do dia, porém, a moeda americana ficou um pouco abaixo desse patamar. É a maior cotação desde 22 de maio. A Bolsa de Valores caiu quase 2%. O índice que mede o desempenho das principais ações voltou a ficar abaixo dos 100 mil pontos. Embora o presidente da República tenha declarado publicamente que apoia o controle fiscal, os investidores temem que o aumento da popularidade, puxado pelo auxílio emergencial, leve Jair Bolsonaro a ceder às pressões da área política por mais gastos. Isso poderia comprometer a permanência, inclusive, do próprio ministro Paulo Guedes e da equipe econômica, que já sofreu uma debandada recentemente. Brasil tem média diária de 970 mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias. O total de óbitos passa de 108 mil. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem mais de 3.363.000 casos e 108 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 23.200 novos infectados e 775 óbitos. Já o Ministério da Saúde registrou quase 3.360.000 casos e mais de 108 mil óbitos. No último dia, foram 19.370 casos e 684 mortes. Um estudo da USP constatou que a Covid-19 pode ser transmitida pelo ar. A pesquisa, desenvolvida por uma startup, mostrou a presença do novo coronavírus em micropartículas expelidas pela fala, suspensas no ar em um ambiente fechado. A recomendação é que nestes locais haja monitoramento da qualidade do ar e ventilação, além de medidas de higiene e distanciamento. O estado de São Paulo ultrapassou 700 mil casos de coronavírus e quase 26.900 mortes. Nas últimas 24 horas, o número de infectados superou 2.900 e houve 47 óbitos. A projeção do governo paulista é de 30 a 36 mil mortes e 835 mil a 900 mil infectados pela Covid-19 até 31 de agosto. A expectativa é de estabilidade na curva da pandemia. Quando a gente analisa a data efetiva do óbito, nós vamos identificar que esse pico ocorreu lá no final do mês de maio. E que desde o final do mês de maio em diante, não houve uma alteração neste pico. Pelo contrário, tem ocorrido uma redução. No Piauí, após 5 meses fechados, bares e restaurantes reabriram hoje, com restrições e horário reduzido. Medidas sanitárias como distância de mesas e uso de álcool estão entre as exigências para funcionamento.
No Rio de Janeiro, a repercussão negativa fez a prefeitura desistir de aplicativo para reserva de espaço na praia. O projeto piloto do Cercadinho seria em Copacabana e teve fila de espera no primeiro fim de semana de reabertura de pontos turísticos do Rio. Os mais visitados foram Bondinho do Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Aquário. Na primeira quinzena de agosto, o número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro cresceu 41%, o maior aumento do país. Doutora Rosana, eu me lembro que você já havia nos alertado aqui nessa bancada mesmo do Jornal da Cultura sobre a transmissão do coronavírus pelo ar, que foi agora o resultado desse estudo feito pela USP. Quais os cuidados, além da máscara, que todos os estabelecimentos devem ter com a qualidade do ar? Por exemplo, ar-condicionado deve ser desligado, o que mais pode ser feito? O ar, a gente já, como você mesmo disse, a gente já vinha vindo e já tinha outros estudos realmente comprovando que a maioria são gotículas, que são mais pesadas e caem, mas tem uma porcentagem de partículas que ficam em suspensão no ar. Então, o ar-condicionado versus uma janela aberta com troca de ar efetiva, eu prefiro a janela aberta. O ar-condicionado, por exemplo, dos aviões, ele tem um filtro bastante potente. Então, apesar de ser o ar ciclado, ele é muito melhor filtrado do que um ar-condicionado comum, por exemplo, num restaurante. E já tem até um estudo, tem um surto mostrando que dentro do restaurante, famílias que não estavam próximas, o que elas tinham em comum era a saída do ar-condicionado. Se infectaram através do ar-condicionado. Então, a gente não tem dúvida da transmissão através do ar, por isso que eu continuo achando que melhor é ambientes abertos, ambientes arejados naturalmente para diminuir esse risco. Certo. Pondé, 3 dos estudos de vacinas mais promissoras do mundo estão contando com cientistas e voluntários brasileiros. O quanto isso é importante para a ciência aqui no Brasil? Isso valoriza a ciência? Pode valorizar? Eu acho que sem dúvida, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma população grande, a gente tem uma população de infectados grande, a gente é o país que tem dificuldade na lida, né? Com uma certa desurbanização desde o centro, mas não deixa de ser bom, inclusive como vitrine, como experiência, como possibilidade, inclusive do Brasil poder entrar nesse circuito importante aí da vacina nesse momento e da competição. Eu acho positivo, muito bom. Doutora Rosana, São Paulo ultrapassou a marca dos 700 mil casos, né? Parece que o número de casos se estabilizou, mas o número de óbitos teve um ligeiro aumento de 8% nesses últimos dias. Tem a ver com a flexibilização da quarentena? Karen, eu te diria que o tal do platô, eu digo que o Brasil está num planalto, não é num platô, porque a gente está num plano, mas está muito alto ainda. Então, país nenhum fez essa demora, essa coisa tão prolongada de que a gente continua nesse platô. Lógico, a boa notícia é que não está aumentando, mas também a gente não sai desses números. São Paulo, de uma maneira geral, e em especial o município de São Paulo, a gente vê uma estabilidade maior e mesmo em termos de número de mortes, uma estabilidade com tendência à queda. A hora que você pega o estado como um todo, ainda não tem esse equilíbrio. Mas eu diria que não vejo grandes mudanças. Eu acho que é o tal do platô que eu estou chamando de planalto, porque nós estamos muito alto ainda. E você vai ver em instantes. O Hospital das Clínicas de São Paulo destina ambulatório para estudar casos de reinfecção da Covid-19. E ainda, Justiça tira do ar posts de Sara Giromini, que expunha dados da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo próprio tio. Nós voltamos já já. Não saia daí. A Justiça mandou retirar do ar publicações de redes sociais da extremista Sara Giromini, em que ela divulgava informações sigilosas sobre a menina de 10 anos que engravidou depois de ser violentada pelo tio. O caso teve repercussão depois que a criança ganhou na Justiça o direito de interromper a gravidez. Na porta do hospital, em Recife, dezenas de integrantes de um grupo anti-aborto tentaram invadir o local. Eles rezaram pela interrupção do procedimento e ameaçaram o diretor da unidade. Não, quem está assassinando é o senhor. Quem está assassinando é o senhor. Foi Sara Giromini quem divulgou o nome da menor de 10 anos vítima de estupro cometido pelo tio e do hospital para onde a criança foi levada para realizar o aborto. A menina tinha quadro de diabetes gestacional e corria risco de morrer se a gravidez fosse levada adiante. A família dela conseguiu, na justiça, o direito de interromper a gestação.
gestação. Ao revelar dados sigilosos da menina, Sara violou o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil precisa instaurar investigação criminal, principalmente da incitação à violência, à incitação à prática de crime. Poderia, inclusive, ter ocorrido o linchamento da criança na porta do hospital no Recife, o linchamento dos membros da equipe médica e, claro, que isso é gravíssimo. O Ministério Público do Espírito Santo acionou a Justiça, que mandou que todas as redes sociais de Sara, com informações da menor, fossem retiradas do ar. Sara Giromini pode também perder o benefício da tornozeleira eletrônica, porque seria reincidente no crime de ameaça, pelo qual foi presa em junho deste ano, depois de atentar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em entrevista à BBC, o vice-presidente Hamilton Mourão apoiou a família. O aborto é mais do que necessário, recomendado, porque imagina como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho. Isso é um absurdo. O Brasil registrou em 2018 66 mil vítimas de estupro. 53,8% delas eram meninas de até 13 anos, o que significa que 4 garotas até esta idade são violentadas por hora no país. Caberá à Justiça investigar quem vazou as informações para Sara. O estuprador da menina ainda está foragido. Em nota, Sara Giromini negou que tenha sido ela quem publicou o nome da criança, afirmando que os dados já estavam disponíveis no Twitter. A rede social Twitter afirmou que coopera com as autoridades competentes para cumprir a lei. Pondé, não é de hoje que religiosos fanáticos levantam essa bandeira aí contra o aborto. E a publicação da extremista da Sara Giromini, ela nas redes sociais fez com que essa tragédia fosse politizada, que eu acho que é algo muito grave. Então, ficou ali uma torcida contra e uma torcida a favor. Quão grave é isso? Olha, assim, Karen, tem uma coisa que... Essa é a democracia que a gente tem agora. Não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo. A democracia com as redes sociais, ela é mais democrática no sentido irônico da expressão. Então, se tem mais ruído, mais barulho, mais baixaria, isso não vai mudar. Pelo menos, proximamente, não vai mudar. Agora, e aí a Sara, ela é uma figura que quer aparecer, que está na mídia, ela está nesse pacote aí de uma... Acho que já foi feminista, agora é bolsonarista, né? Então, é uma figura que vai, assim, digamos, para as cabeças, para ficar mantendo ali o tema no alto, né? Então, eu acho que é típico desse grupo, me parece. Agora, é claro que é um absurdo essa situação, né? Porque você tem... inclusive, eu acho importante... tem uma fala na matéria que tem alguém que diz assim, não, quem está assassinando aqui é você. Porque esses grupos religiosos, eles entendem que quando você legaliza o aborto, é como se você estivesse dando opção de pessoas cometerem homicídio. Esse é o argumento deles, fora a religião. O argumento lógico deles é esse. Agora, é claro que não existe lei universal. Tem situações, mesmo que o país não permita o aborto, tem situações que foi legal. Quer dizer, uma menina de 10 anos, sim, em quem sã consciência pode entrar numa discussão sobre uma menina de 10 anos? Sim. E a matéria mostra muito bem que isso está dentro de um pacote, né? Os 53% lá de meninas abaixo de 13 anos. São né? menores de idade. Doutora Rosana, o que pode acontecer com o corpo de uma menina de 10 anos que passa por esse momento de gestação e que vem sendo estuprada há 4 anos já? Não, pode acontecer muita coisa. O caso é muito triste, porque você tem todo o impacto psicológico. Uma menina, eu diria uma criança de 10 anos, não tem um útero preparado para uma gestação. Então, ela pode ter, inclusive, complicações mecânicas desse útero e acabar nem podendo mais gerir outros filhos. E, além disso, no nosso país, não sei se você sabe, a 4ª causa de morte materna é aborto. Mas quem mata não é o aborto, é a clandestinidade. Então, a hora que ela consegue uma legalização para ela poder... São 3 momentos onde é legal você ter o aborto pela justiça. Anencefalo, quando o fetinho não tem a cabeça, estupro e o risco de morte materna. E ela se encaixa em 2, então não tem o que discutir. O que tem é que fazer da melhor maneira possível para minimizar, se é que dá, algum trauma que essa menina vai ter daqui para frente.
O Hospital das Clínicas de São Paulo reservou um ambulatório para cuidar de possíveis casos de reinfecção por Covid-19. Como a reinfecção ainda é uma questão controversa para a ciência, a ideia é centralizar o atendimento dos casos suspeitos em um único local. Até agora, 4 pacientes que já haviam sido infectados procuraram o Hospital das Clínicas de São Paulo com novos sintomas de Covid-19. Pequeno número de pessoas que apresentaram sintomas muito compatíveis, porém, através de exames que foram realizados, ainda se mantinha a perpetuação da identificação do vírus. Os especialistas trabalham com 3 hipóteses. A primeira, que pacientes não desenvolveram imunidade e voltaram a se infectar. Uma outra é que o novo coronavírus, em alguns casos, é reativado quando a imunidade cai. A terceira suspeita é de que os pacientes foram contaminados por outra doença, semelhante à Covid-19, mas causada por um vírus diferente. A gente acha que pode ser um outro resfriado, um outro vírus, um rinovírus, um parainfluenza, que deu sintomas. E na hora de fazer o teste dá positivo porque ainda tem os restos do vírus anterior lá, do vírus do Covid. Então a pessoa vai lá, parece que está tendo Covid de novo, mas não está tendo. A possibilidade de contrair Covid-19 2 vezes ainda é um mistério para os cientistas, que buscam entender como o nosso sistema imune reage a uma nova infecção. O estudo mais recente, publicado por pesquisadores suecos, mostra que o corpo pode produzir células capazes de destruir a doença em casos de reinfecção. Hoje, nós podemos falar com uma certa segurança que até 6, 7 meses após a infecção, parece que as pessoas têm uma imunidade robusta contra a reinfecção. Doutora Rosana, como vimos na nossa reportagem, a reinfecção ainda é uma questão controversa, como todos os assuntos ligados ao coronavírus, né, e novas descobertas. Karen, a hora que a gente acha que está aprendendo alguma coisa com esse vírus, a gente tem que rever a nossa posição. Eu, pessoalmente, eu não acredito. Aliás, primeira coisa, reinfecção, se houver, é absolutamente exceção. Você viu o ambulatório, tem 4 pessoas. Não é a regra é quem teve Covid e está nos ouvindo agora, deve ter anticorpos, deve ter algum tipo de proteção e a gente não imagina que nos próximos meses, pelo menos, a pessoa tenha uma nova infecção. Então, esses casos, o que pode estar explicando é ou você tem uma infecção prolongada, então você tem uma infecção, você tem um quadro mais leve, o tempo passa, seus anticorpos caem, que é normal, todo quadro infeccioso é assim, a gente tem os anticorpos, eles caem, e você pode ter como se fosse uma reativação da mesma infecção e não uma nova infecção. Essa é uma possibilidade. O vírus, ele pode ficar ali por um longo período. É uma hipótese de que algumas pessoas, por alguma resposta imune diferente, ele possa ser mais persistente. A outra hipótese, como foi falado, é que não seja exatamente o SARS-CoV-2, seja um outro vírus fazendo esse quadro. Eu não concordo tanto, porque a gente já viu pessoas que tiveram lá atrás o quadro, que confirma com PCR positivo, e a hora que tem essa tal da reinfecção, por exemplo, perde olfato e paladar. Isso é muito característico do coronavírus. Então, eu acredito menos que seja outro vírus, eu acho que pode ser uma persistência do mesmo vírus, e ainda tem uma outra coisa chamada recrudescência. O que é isso? Você tem uma infecção, até os anticorpos caem e depois você tem como se fosse uma reativação do vírus de uma maneira, às vezes, até mais forte. Deixa a ciência entender, mas vamos deixar claro, isso é exceção. A regra é, se Deus quiser, que as pessoas estejam imunes por um período. Depois de 2 tornados e tempestade, o estado de Santa Catarina pode enfrentar frio intenso e até neve nos próximos dias. Santa Catarina está em alerta vermelho. Nesta semana, uma intensa massa polar deve derrubar as temperaturas em todo o estado e trazer acúmulo de neve para as cidades serranas e até mesmo para as regiões mais altas da capital Florianópolis, fenômeno que não acontece desde 2013. Pode nevar desde a noite da próxima quinta, durante toda a sexta-feira, se estendendo até o início do próximo sábado. O frio mata? Sim, ele pode matar. No último final de semana, o estado foi surpreendido por uma supercélula, condição climática que acontece no encontro de ventos quentes e úmidos com ventos frios. A passagem dessa imensa nuvem pelo estado ocasionou 2 tornados no meio oeste e no norte,
e tempestades em todo o litoral e no Vale do Itajaí. De acordo com dados da Defesa Civil, 31 municípios foram atingidos. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas. Nesta segunda, os trabalhos de assistência e recuperação dos danos continuaram nos abrigos temporários. 1.500 pessoas seguem desabrigadas. Esses fenômenos climáticos intensos chegam a Santa Catarina pouco mais de um mês depois da passagem de um ciclone-bomba que devastou parte do litoral catarinense. Isso acontece porque o estado está em um corredor de tornados, o segundo mais ativo do planeta. Nessa região, aqueles ventos úmidos que chegam desde o Pacífico, passam pelos Andes carregados de frio, chegam até a nossa região e encontram massas de ar mais úmido que chegam do Atlântico. Nesse encontro se formam as frentes frias e outros sistemas atmosféricos que são portadores de grande temporal. Mas outro fator também pode contribuir para a formação de fenômenos climáticos tão agressivos. Essas mudanças climáticas, elas acontecem por um efeito dominó, um efeito em cascata, a partir de uma perturbação. E essa perturbação, atualmente, é a emissão de gases de efeito estufa. Veja a seguir, a reforma tributária do governo federal pode tornar os livros mais caros. E ainda, a corrida pela vacina. Governo chinês concede primeira patente de vacina contra a Covid-19 para a empresa CanSino. Voltamos em instantes, não saia daí. E logo mais, a partir das 10 da noite, o Centro do Roda Viva recebe por videoconferência o ator e humorista Marcelo Adnet. Já está tudo pronto no estúdio do Roda Viva. Participam da entrevista Ana Virgínia Balosier, repórter especial da Folha de São Paulo, Hélio de la Penha, humorista e escritor, Bruna Braga, comunicadora, roteirista e comediante, Antônio Prata, escritor, roteirista e colunista da Folha de São Paulo, Marcelo Taz, jornalista e apresentador do Provoca, aqui na TV Cultura, e no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. A cobrança da contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, vai encarecer os livros em cerca de 20%. O novo imposto foi proposto na reforma tributária apresentada pelo governo para substituir o PIS e a COFINS. Hoje, o mercado editorial é isento de qualquer taxação. O livro e o papel usado na impressão, incluindo jornais e revistas, são isentos de impostos desde a Constituição Federal de 1946, graças a uma emenda constitucional apresentada por um dos maiores escritores do país, Jorge Amado, à época em que ele era deputado. O benefício foi mantido pela Carta Atual de 1988. Em 2004, o mercado editorial foi desonerado também da cobrança do PIS e da COFINS. A primeira parte da reforma tributária enviada pelo governo federal ao Congresso prevê o fim do PIS e da COFINS. No lugar, entraria a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, com alíquota de 12%. Para os representantes do setor, o texto abre brecha para a taxação dos livros. A intenção foi confirmada pelo ministro da Economia em um encontro virtual com deputados. O deputado seguramente não quer ser isentado quando ele compra um livro, né? Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto como todo mundo. Nós temos que auxiliar justamente os mais pobres e os mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. No início de agosto, representantes de toda a cadeia produtiva lançaram um manifesto e, na semana passada, foi criada uma campanha em defesa dos livros nas redes sociais. O setor foi duramente atingido pelo isolamento da pandemia do novo coronavírus e ainda não havia se recuperado das crises política e econômica iniciadas em 2015. O presidente da Câmara Brasileira do Livro diz que a cobrança do imposto vai tornar os exemplares 20% mais caros, o que deve desestimular ainda mais o hábito da leitura. Hoje, cada brasileiro lê apenas 2,5 livros em média por ano. Seja o ministro, seja quem for, pensar que livro é para a elite, eu acho que uma pessoa que pensa assim e tem essa análise, está fazendo uma análise sim, está mostrando sim que ele tem uma miopia literária. Num país em que a gente tem que fazer um esforço para que mais pessoas tenham acesso aos livros, nós estamos fazendo um esforço ao contrário. E o segundo ponto é o que esse imposto representa para os livreiros e para os distribuidores. Quer dizer, eu estou prevendo, e eu não estou exagerando aqui, que as livrarias
vão fechar as portas. Pois é, eu quero saber se alguém vai sobreviver, Pondé, e se faz sentido, né, taxar um setor já tão fragilizado no Brasil. Olha, eu acho que o adjetivo para isso seria quase uma palhaçada mesmo, certo? Acho que é uma vergonha. E a ideia também de taxar e dar livro para os mais vulneráveis parece bem uma solução liberal essa, né? Estranho, né? A solução liberal de você dar dar livro para os mais pobres e taxar livros. Eu lembro da fala da matéria do Bolsonaro, que ele fez, aquela matéria do começo do jornal, o Bolsonaro falava assim que não existe muito espaço para manobra no orçamento, porque está tudo carimbado, ele usou essa expressão, quer dizer, o Estado gasta demais. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente reduzisse os ministérios para metade, se a gente tirasse metade de quem trabalha em Brasília, se a gente deixasse as operações que caçam corruptos funcionar em paz, se a gente taxasse, na verdade, grandes fortunas no sentido da passagem da doação, grandes fortunas, o que nos Estados Unidos é super taxado, né? E aqui não. Então, é uma sem vergonhice, uma palhaçada, fora o fato que o mercado está sofrido, a gente sabe, livreiro, mas é uma patada na tentativa de fazer com que as pessoas tenham mais acesso a livros. Eu não vejo nenhum argumento que não seja alguma forma de sem vergonhice por detrás disso. E tem mais uma má notícia de hoje ligada à educação. O governo federal prevê uma redução de 18% no orçamento do Ministério da Educação para 2021. Qual pode ser esse impacto no corte de gastos? Mais uma vez prejudicando a educação. A gente sabe que a educação ela nunca é foco. Ela só é foco na hora de eleição, mas ela não é foco. Porque ela é meio invisível. Invisível em termos de resultado, eu quero dizer. Tanto é que professores hoje é quase uma classe que faz greve quase sem impacto como bancário. Eu lembro quando eu era criança, bancário parava o país, é que nem caminhoneiro. Agora bancário para, como está tudo eletrônico quase, tudo digital, né? Grande parte está digital. Professor também, assim, até as mães perceberem que os filhos não vão para a escola e que não está voltando, aí começa a pegar. Agora, nessa quarentena, todo mundo aprendeu a dar valor, né? Mas ainda assim, a educação nunca é foco. Eu já disse aqui no Jornal da Cultura, eu acho que deviam fechar o MEC. Porque o MEC, ele centraliza a verba, distribui problema, cria burocracia, a educação devia ficar na mão do Estado e do município, e o Brasil tem um problema muito grave, que é essa centralização em Brasília, né? Sob o argumento de que é para distribuir, na verdade é para roubar. Então, ao invés de você ter mecanismos de descentralização de decisão, e deu na pandemia, deu no que deu, até o STF dizer que cada estado ia cuidar, mas mesmo assim é um problema, porque o dinheiro vai para Brasília. Então, é uma típica decisão de um ministério inútil, que não serve para nada, mas que tem dinheiro. E aí vai deixar a educação mais pobre ainda. E ainda tem a ideia de estrangular as universidades públicas, né? Você estrangula, né? E o mundo registrou hoje cerca de 21 milhões e 800 mil casos de Covid-19, com mais de 770 mil óbitos. A Bolívia ultrapassou 100 mil casos da doença e agora prevê que o pico da contaminação deve acontecer em setembro. Desde o início de março, o país registrou mais de 4 mil óbitos. Autoridades bolivianas acreditam que os casos passaram a aumentar depois de protestos realizados contra o adiamento das eleições gerais para outubro. A Índia anunciou nesta segunda-feira que já registrou mais de 50 mil mortes por Covid-19. Em 24 horas foram quase 1.000 óbitos. O país tem mais de 2 milhões e 600 mil diagnósticos e ocupa o 3º lugar em casos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins. Em número de óbitos, está em 4º lugar, atrás somente dos Estados Unidos, Brasil e México. A China concedeu a primeira patente de vacina contra a Covid-19. O imunizante foi desenvolvido pela CanSino Biologics, que é um dos mais promissores entre as apostas do país. Resultados de testes mostraram que a vacina é segura e induz a resposta imune. A Itália tenta se proteger da segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus. O governo publicou hoje um decreto que autoriza o fechamento de discotecas. E a população agora tem que usar máscara em locais públicos a partir das 6 da tarde.
Na Espanha, a realidade é parecida. Pelo menos 2 regiões adotaram restrições para conter a disseminação da doença, como o fechamento de casas noturnas. Restaurantes não poderão aceitar clientes a partir de meia-noite e as visitas aos asilos foram limitadas. Doutora Rosana, pelos números registrados, a Índia ocupa o 3º lugar em número de casos, mas a gente sabe, né, da subnotificação que existe por lá, então o número de casos pode ser muito maior. A gente vinha chamando a atenção nas últimas semanas que a Índia ela não estava aparecendo tanto no ranking e de um tempo para cá ela sobe numa velocidade importante. E é fácil a gente compreender, né? Então é um país com uma densidade demográfica enorme, e eu conheço a Índia, então a gente sabe o quanto é difícil você ter regras sanitárias, etc. Então, eu imagino que realmente esteja tendo uma subnotificação muito importante e tenho até medo de que eles continuem nessa velocidade. Outro país que também preocupa é a Bolívia, por total também falta de estrutura sanitária, de estrutura de saúde. Então, realmente é dramático nesses locais, a gente vê os números. E nós agradecemos a presença da infectologista Rosana Richman e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito obrigada, doutora Rosana. Até a próxima. Obrigada, Pondé. Obrigado. Até a próxima. E nós terminamos esta edição com o aniversário da Orquestra Sinfônica Brasileira, que completa hoje 80 anos. A orquestra havia planejado uma temporada de concertos especiais para a data neste ano, com repertório de destaque à música brasileira, mas os planos mudaram por causa da pandemia do Covid-19. Então, para celebrar o aniversário, a solução foi divulgar os concertos em vídeos nas redes sociais, respeitando as regras de isolamento social. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana a todos e já sabe, se puder, fique em casa.